João 13:34, Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. É interessante esse texto, né, de João 13:34, que é o novo mandamento, né? Jesus disse: novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse texto, né, esse texto de João 13:34, Jesus, quando ele diz que nós devemos amar uns aos outros, ele deixa claro aquele que deve ser o princípio norteador da vida dos seus discípulos. Ele diz que devemos viver uma vida alicerçada no novo mandamento que Ele mesmo nos deixou: amar uns aos outros assim como Ele nos amou. É interessante porque esse texto de João 13, né, o capítulo de João 13, o verso 1, já fala que Jesus diz assim, João escreve, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João já começa o capítulo falando do amor de Jesus tinha pelos que estavam com ele. Agora, esse amor que Jesus, esse novo mandamento que Jesus nos deixa, ele é mais do que qualquer outra coisa a marca inconfundível, identificadora do povo de Deus, dos discípulos de Jesus. Presta atenção, amados, olha que coisa interessante. Nem a herança histórica, nem os dons espirituais, nem a quantidade de oração que nós viemos a praticar, nem a quantidade de leitura bíblica, mesmo intensidade no envolvimento nas atividades ministeriais da igreja, são sinais de que somos cristãos e verdadeiros discípulos de Jesus. Só existe uma marca identificadora, prova incontestável de que você e eu somos seguidores de Jesus. É o amor. Essa é a maior prova. Agora também, não é qualquer amor. É amor que se manifesta em favor dos outros, como Jesus ao lavar os pés dos discípulos em João 13. Essa é a prova inconfundível, incontestável dos discípulos de Jesus. É o amor cristão, queridos, que torna os nossos grupos distintos. E quais as implicações desse amor? O amai-vos uns aos outros. É uma via de duas mãos. É vai e vem, é dar e receber, é mutualidade. É amor em ação que caracteriza os nossos grupos pequenos. É uma via de mão dupla. A mutualidade, amados, é um estilo de vida baseado nos mandamentos recíprocos do Novo Testamento, os uns aos outros. Nós temos mais de 40 mandamentos recíprocos no Novo Testamento. Olha, vamos dar uma olhada em alguns aí, ó. Membros uns dos outros, Romanos 12:5. A Bíblia revela o que somos por definição divina. Que interessante, né? Membros uns dos outros. Ou seja, dependemos uns dos outros, estamos ligados uns aos outros e precisamos uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Esse é um mandamento recíproco. Honrando uns aos outros, ou seja, reconhecendo, como Paulo fala, né, o irmão como superior a si mesmo. Instruindo-vos uns aos outros, Colossenses 3:16-17. Edificando uns aos outros, acolhendo uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. Mandamentos recíprocos. Aqui nós temos apenas 7, né? 6. Você imagine só que nós temos mais de 40 no Novo Testamento. E esses mandamentos são imperativos. Nós não temos opções, nós temos que praticar uns com os outros. E qual é a bênção do valor desse amor? A bênção do valor, amados, é a presença poderosa de Jesus através do seu Espírito no grupo onde acontece a mutualidade. Jesus disse em Mateus 18:20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio. Que bênção, né? Nós podemos nos reunir e a presença do Senhor ser garantida no nosso meio.
Hoje à noite nós temos como propósito reforçar um dos maiores pilares de sustentação da Igreja de Jesus, que é exatamente o desenvolvimento da mutualidade, do valor da mutualidade, do cuidado mútuo entre os crentes em Cristo Jesus. O valor do pastoreio mútuo. Nós fizemos uma pesquisa recentemente aqui na nossa igreja, descobrimos algumas coisas interessantes, já estamos nos debruçando sobre ela e tentando então buscar as melhores soluções para melhor atender não só o povo de Deus, mas principalmente aqueles que têm se achegado à IBC. E nós vamos depois divulgar isso com maiores detalhes. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia da mutualidade. Primeiro, a mutualidade como conceito divino, essa coisa do uns aos outros, como vocês sentaram aí em número de 3, nasce não com a igreja. Isso não é invenção do pastor Armando, nem invenção do Bill Hybels, nem invenção do Rick Warren, invenção do pastor A, B, pastor Alisson, pastor... Não. Para você perceber, na criação do universo, lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, você tem uma pluralidade. O termo ali é plural, façamos, é a primeira pessoa do plural. É intrigante perceber Deus triuno, que se manifesta em 3 pessoas. Ou o amor não teria definição em Deus. João diz que Deus é amor. Como é que Deus pode ser amor amando a si mesmo? Por isso nós temos essa coisa tremenda que nós não entendemos e nem alcançamos bem como seres humanos, que é a Trindade. Deus é triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Igreja Católica Romana, obviamente, sendo uma igreja de base cristã, advinda de uma origem cristã, também ensina as pessoas. Hoje eu estava conversando com uma vizinha minha, uma senhora de idade, tem quase 90 anos de idade. Ela tossia e eu também, então nós tínhamos algo em comum. E ela queria falar de todos os santos que ela estava pedindo ajuda, eu insistindo que era Jesus que poderia ajudá-la. E finalmente ela dizia, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está certo, é a Trindade, mas mais ninguém, tá bom? Tá. Eu acabei comprando um xarope e dando para ela, e resolveu a questão. Mas todos nós sabemos como cristãos, e mesmo advindos do romanismo, sobre a Santíssima Trindade. Deus Pai planeja a criação, Deus Filho executa, porque Ele é o verbo que dá a vida a todas as coisas, e Deus Espírito Santo preserva todas as coisas, quando Ele paira sobre a face das águas, da terra criada e etc. É interessante, o conceito é a Trindade. A ideia do contexto do Senhor Jesus Cristo, trabalhando sempre ali na relação com os seus discípulos também, em casa, de casa em casa, com os 12, o grupo pequeno. Temos também o conteúdo do que acontece entre a pessoa de Jesus e os seus discípulos, que é exatamente o pastoreio mútuo, intencional, a palavra ensinada, aplicada, maturidade testemunhada e vida. Interessante que pastoreio mútuo e intencional, como a gente diz que deve acontecer entre os crentes em Cristo Jesus, é alvo e projeto de Deus desde o Velho Testamento. Jeremias, no capítulo 31, verso 33, na velha aliança, falando sobre a nova aliança, ele diz, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que eu acho interessante desse texto é que a palavra então seria impressa, seria colocada, gravada na mente e no coração das pessoas. Deus nunca quis uma palavra escrita em pedra simplesmente, como as leis, como os 10 mandamentos. Nem tampouco uma palavra que fique apenas no livro. Eu entrei num táxi lá em Porto Alegre e o homem estava com a Bíblia aberta,
bem na minha frente. E eu perguntei o que era aquilo, porque junto com a Bíblia tinha outras coisas que vocês podem imaginar, além de crucifixos e terços e santos pendurados. Então eu imaginei que uma coisa não tinha muito a ver com a outra. Estava aberta no Salmo 91, eu brinquei com ele, eu disse, é para proteger, porque está bem na minha frente, o senhor está prevendo alguma coisa, né? Justo do meu lado, né? E aí começamos a conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre a importância da Escritura. Mas a Bíblia, como livro, não tem nenhum valor se essa palavra não se tornar vida no teu coração, se ela não entrar na tua mente e no teu coração. A Bíblia não pode ser vista como um ícone que protege a casa, como uma espécie de amuleto. Por isso Deus, na nova aliança, na velha aliança, falou sobre a nova aliança que seria diferente. A lei agora estaria na mente e do coração do povo. Interessante que o texto diz assim, ó, não ensinará a cada um o seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Na mente, não em pedras. O Espírito seria o agente da palavra no coração de cada membro e não os mediadores. E aí eu quero chamar a sua atenção para mim, a grande doença do mundo evangélico do século 20 e 21, que é o clericalismo, que é a concentração de poder, a concentração de unção, a concentração do saber na vida de poucas pessoas na igreja. No sentido de que o povo não é levado a ser estudante, praticante da palavra de Deus. O povo não assume o papel de sacerdote, de profeta, de pastor no seu âmbito, no lar, no trabalho, principalmente no grupo pequeno. E aí você tem uma congregação que faz da igreja um lugar onde meia dúzia fazem a coisa acontecer. E isso é importante quando nos juntamos para celebrar o amor de Jesus e para aprendermos mais sobre a palavra num direcionamento que um líder, um pastor, um presbítero, um diácono ou um pregador vai acabar dando para a congregação. Mas isso não é tudo. Esta é uma faceta da igreja. A outra faceta é que cada crente em Cristo Jesus tem o Espírito de Deus, é ungido pelo Espírito, tem o poder do Espírito, tem a palavra de Deus, e em nome de Jesus, pode fazer tudo que um pastor faz. Pode orar, pode abençoar, pode consagrar. E é por isso que nas igrejas lá no sul, quando eu falo que eu não batizo, que eu não distribuo a ceia, é um escândalo grande. E a primeira pergunta que os pastores fazem é, e o que mais nós vamos fazer se a gente deixar de fazer isso? Porque são ícones e símbolos do sacerdote, do homem que está investido de uma autoridade que, se ele não abençoar, não tem bênção. Se ele não falar, ninguém fala. Se ele não orar e interceder, ninguém ora e intercede. E aí o povo fica apenas como assistente daqueles que, paramentados, e para o homem isso é até bom, né? Você passa a receber uma atenção, um carinho e uma expectativa toda especial, mas a grande verdade não é essa. A grande verdade é que a ministração de graça, de poder, acontece no meio das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos e na vida de qualquer crente em Cristo Jesus que é cheio do Espírito e na palavra de Deus cumpre o seu papel de abençoar, de exortar, de consagrar, de batizar, de distribuir o pão, e isso feito debaixo de uma autoridade eclesiástica, pastoral, sim. Mas o povo tem que assumir esse seu papel. Foi o que Jesus sempre quis. Lá no Velho Testamento, dependia do sacerdote. Só ele poderia entrar no Santo dos Santos. Agora, qualquer crente pode orar, entrar no Santo dos Santos, em nome de Jesus, não é? Isso é bom demais. Profetas, tinha meia dúzia. Agora, qualquer crente pode dizer não para o pecado, resistir à mentira, à injustiça, à falcatrua. Qualquer crente pode resistir e, como profeta, dizer, isso eu não faço, porque não é isso não é digno do reino de Deus. Não precisa ser um pastor. Um filho nasce na família,
Para que trazer a criança para o homem aqui consagrar? O filho não é meu, o filho é teu, homem. Então ore, consagre em nome de Jesus. Esse é o princípio, né? Assuma a liderança espiritual da sua casa. Homens de Deus amadureçam para serem os sacerdotes, os pastores do seu lar. As mulheres também amadurecem para ser as sacerdotisas, as pastoras do sentido funcional da sua própria casa, abençoando a vida uma das outras, abençoando a vida dos seus filhos com a ministração da palavra de Deus. Jovens também crescem, se tornam profetas, se tornam pastores, se tornam líderes, não com o título, porque esse é o grande erro que nós temos cometido, é que nós esperamos que pastor esteja só identificado com o título. Se não tem o título, não presta. Meu amado, nós não somos pastores por profissão, somos pastores por vocação. Nós estamos no processo de pastoreio de ovelhas. E isso pode acontecer também, e deve acontecer também, por delegação, sob a supervisão pastoral, no seio do grupo pequeno. Maturidade que implica em responsabilidade pessoal, familiar e congregacional, na busca do conhecimento e da prática, e que se desdobra no exercício da mutualidade, é o que deve acontecer no âmbito dos grupos pequenos. A nova aliança pressupõe mutualidade. Vocês se lembram do texto? Levai as cargas, o quê? Uns dos outros. Isso significa o quê? Você compartilha e alguém ouve. A lei de Cristo se cumpre no exercício da edificação mútua e do pastoreio intencional. Eu vi essas carinhas que apareceram aqui no testemunho, tem um até que parece o super-homem, né? E falou das minhas limitações. Olha o homem, não sei se o nome dele é Clark Kent, eu nem sei o nome dele, mas um jovem abençoado, né? Olha ali dizendo, eu posso me identificar com o meu grupo, eles conhecem minhas fraquezas, eles sabem das minhas lutas, eu sou cuidado e pastoreado por eles. Vários testemunhos de pessoas que eu mal conheço, porque eu nunca estive na casa delas, nunca vieram à minha casa, eles provavelmente adoeceram, eu não soube, eu fiquei doente, eles também não souberam. A gente não tem uma relação próxima de pastoreio, no sentido que acontece dentro do grupo pequeno. Esse é o grande segredo da igreja de Jesus. Que o Senhor Jesus, enquanto cuidava de 12, os outros cuidavam de outros, e de outros, e de outros, e de outros, e a igreja se multiplicava, como ainda se multiplica nos países onde há grande perseguição, como foi na China durante muitos anos, e depois da abertura descobriram milhares e milhares de cristãos, aliás, milhões, né, de cristãos que estavam vivendo em grupos pequenos, escondidos, e vivendo mutualidade, vivendo pastoreio, vivendo igreja para a glória de Deus. A logística do Novo Testamento facilita a implementação da mutualidade. A igreja se reunia aonde? Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa. A IBC eu acho que já sabe disso. O que quer dizer se reunia no templo? Os batistas tradicionais lá do sul, quando eu falava esse texto aqui, eles logo pensavam numa igreja batista tradicional, com o púlpito, a mesa da ceia em memória, as cadeiras onde o pastor senta lá atrás, e só pensavam naquele tipo de igreja quadradinha, pequenininha, com os banquinhos, etc. Só que essa palavra templo, e quando eu disse isso, eu acho que todo mundo ficou de orelha em pé, seria a mesma coisa que dizer assim, ó, a igreja no início, vou contextualizar, diariamente perseveravam unânimes no pátio da Catedral da Sé, em Canindé, em Juazeiro do Norte, estão entendendo? Em Aparecida, não estou entendendo, estão entendendo? Epa, isso foi aqui a pesquisa disse, né? A palavra templo aí, qual é o templo? É o templo de Salomão, é o templo em Jerusalém. O que acontecia nesse templo? Não era sinagoga, Israel não tinha igreja batista, ou você acha que tinha? A despeito de João Batista, não tinha igreja batista.
esse templo era o templo de Jerusalém. O que acontecia no templo de Jerusalém, vocês sabem? Sacrifício de animais, para que os pecados do povo pudessem ser lavados, pagos diante de Deus. Esses que sacrificavam ainda os animais na época que a igreja floresceu, foram os mesmos que mataram Jesus, ignoraram que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que estava acontecendo no templo era uma negação daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, porque agora não era mais necessário continuar sacrificando, se os judeus tivessem reconhecido que a morte de Cristo foi de uma vez só, para todo sempre, e suficiente para dar salvação e libertar-nos de todo pecado. Mas Pedro, João, Tiago, todos os discípulos eram judeus, recém-convertidos, como se eu e você fôssemos recém-convertidos, por exemplo, de toda essa romaria que acontece em Canindé ou lá no Juazeiro. Então o que a igreja fazia? No dia em que os romeiros iam para o lugar, na época romeiro agora, na época os judeus da época, no momento em que eles iam para a grande concentração no templo, os cristãos se reuniam no meio deles. Pedro levantava talvez ali um pedaço de madeira, alguma coisa, uma pedra, ficava em cima e diziam: esse Jesus a quem vocês crucificaram, ele se tornou, Deus o fez, Jesus Cristo, Salvador e Senhor, arrependei-vos. Imagine você fazendo isso lá no Juazeiro. E no dia que Pedro fez isso, 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus, no primeira pregação, no primeiro discurso que está lá no livro de Atos. E onde é que essa igreja se reunia para viver igreja de verdade? Era de casa em casa, porque ali eles partiam o pão, faziam isso com alegria, com singeleza de coração, ali eles compartilhavam, ali eles podiam cantar os cânticos espirituais, que jamais seriam compreendidos ou aceitos lá no pátio. Então a igreja primitiva ia para o templo, sim, mas o templo judaico se reunia lá no pátio, ficava no relento, e dali depois saíam, e de casa em casa, as igrejas eram estabelecidas, de casa em casa, a igreja se estabelecia no pastoreio, no cuidado mútuo. Claro que quando a igreja depois se afasta de Jerusalém e passa para o mundo grego, Paulo ia se encontrar no mercado central. Paulo esteve na escola de Tirano, ele arrumou o 7 de setembro daquela época, para se reunir com o povo no grande ajuntamento, na grande multidão, e depois de casa em casa, de casa em casa. E assim Deus instituiu na igreja a liderança pastoral, o ancião, o maduro, o episcopo, o bispo, o supervisor, o pastor, o poimenos, mas ele capacitou líderes para que esses líderes pudessem capacitar o povo para o exercício da mutualidade. A exemplo de Moisés, em Êxodo capítulo 18. O povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. E Jetro disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Procura entre o povo homens capazes. Põe-nos sobre chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Toda causa grave trarão a ti. Toda causa pequena eles mesmos julgarão. E eles levarão a carga contigo. Gente, essa é a lógica da igreja. Já lá com Moisés, que ficava sentado ouvindo o povo, uma fila tremenda, aconselhamento direto, todo mundo querendo falar com Moisés. Jetro diz: você vai se matar e vai matar o povo. Muitos pastores hoje, no Brasil, testemunhos e mais testemunhos, de homens de Deus, que estão caindo na fé, caindo do ponto de vista moral, porque se dedicam exaustivamente a ouvir histórias e mais histórias, e muitos deles têm se envolvido em histórias
que eles poderiam estar delegando a um grupo, a pessoas que talvez têm mais estrutura, as pessoas que talvez pudessem com mais conveniência ouvir assuntos que são pesados, porque vocês sabem hoje, os casamentos estão se quebrando, e as pessoas estão se apresentando para dizer: pastor, meu marido foi embora, eu estou sozinha, estou solitária, estou isso, estou aquilo. Pega o indivíduo no momento de fraqueza, ele atende uma, atende duas, atende três, atende quatro, atende cinco, vai embora, e daqui a pouco ele está caindo. Está cheio desse tipo de coisa. Homens que não se resguardaram, não só no coração, na mente, mas não delegaram à congregação, não ensinou e não equipou a congregação para cuidar desses assuntos, onde mulheres maduras, segundo o capítulo 2 de Tito, ensinam as mulheres mais novas. Onde no grupo pequeno você pode cuidar desses assuntos, e o assunto se torna coletivo. Onde a ministração pode ser feita eventualmente, em casos esporádicos e mais difíceis, sim, mas na companhia de uma mulher, da sua esposa, para proteção. E assim, nós estamos vendo o quê? A igreja definhando, por falta de iniciativa, de liderança dos seus membros, e a centralização num homem só, ou em alguns, que fazem todo o trabalho, e acabam exaustos e as ovelhas famintas. O método de Jesus não contempla isso. É por isso que esse valor do grupo pequeno é tão importante, porque a ministração no grupo pequeno, a cumplicidade espiritual no grupo pequeno, a cuidado mútuo no grupo pequeno. Na verdade, você tem no grupo pequeno os ouvidos, que às vezes você paga caro para alguém passar meia hora, uma hora, e você paga caro para um profissional lhe ouvir durante meses e meses e meses e meses e meses. Mas eu sei que quando a terapia de grupo é feita, quando o trabalho é feito, quando você abre o seu coração, compartilha a sua luta, e os irmãos então oram por você, não só ouvem, fazem até mais do que isso, oram por você, ministram ao seu coração a cura, a restauração, a igreja acontece, o Espírito de Deus age, e há realmente restauração em todos os níveis e em todos os âmbitos. Pastores e líderes foram dados à igreja para equipar a igreja, para que os santos, o povo de Deus, faça a ministração. Olha o exemplo de Cristo. Marcos capítulo 3, verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade. Esse é o princípio. Se eu tenho um grupo de líderes ao meu redor, eu tenho que cuidar desses líderes, para que esses líderes cuidem de outros líderes, para que esses cuidem de outros líderes, e aliás nós temos que acabar com essa palavra, que às vezes causa até uma espécie de medo nas pessoas. A palavra líder causa um medo. Eu não quero ser líder, eu não quero ser líder. Talvez a palavra mais branda seria facilitador, né? Você é um facilitador para que Deus opere no seu grupo, para que a palavra de Deus saia da boca do simples, da boca do erudito, da boca do estudioso, da boca daquele que não sabe nada. Deus é capaz de fazer maravilhas através da boca de pessoas que vocês nem imaginam. Querem um exemplo? Enquanto eu estava viajando, eu recebi a notícia que o senhor Ricardo Rolim, da Nicei, havia sido solto no seu cativeiro, sequestro. E eu soube a notícia que enquanto no cativeiro, numa caverna aí na região de Itapipoca, ele estava tão desesperado, pediu aos bandidos que dessem um livro para ele. Eu quero um livro para ler, qualquer coisa, um jornal, uma revista, qualquer coisa para passar o tempo. Imagine você no cativeiro, não sabendo se vai morrer ou se vai escapar. Sabe o que os bandidos deram para ele? Uma Bíblia. Se nós nos calarmos, as pedras falarão. Ele ganhou uma Bíblia de presente. Só que a bichinha tinha uma letra bem miudinha. E ele parece que estava sem o óculos de leitura. E estava escuro.
E disse que mesmo assim ele leu a Bíblia, leu muito, e leu. Aí quando ele foi libertado, quando eu soube da história, ainda em viagem eu pedi para comprar uma Bíblia grande, letra grande, manda lá para ele. E depois eu recebi um recado que ele queria, a primeira coisa que eu chegasse, que eu fosse lá falar com ele, que ele queria conversar comigo. E esse empresário, que quando eu entrava na sala dele, era uma questão de segundos de conversa, que era tudo bem rápido, né? Alguns minutos, não me deixou sair da sala. Porque ele disse, aí veio uma história que foi até engraçada. Ele olhou para mim e disse assim, por que você não me deu essa Bíblia antes? Eu disse, tá bom, Senhor. Eu fiquei quieto, né? Eu disse, tá bom, eu aceito a repreensão. E ao mesmo tempo pensei comigo, se eu desse essa Bíblia antes, imagina se você ia ler coisa nenhuma. Tinha que ser um bandido para lidar, né? Desculpa. A desculpa, né? A justificação, né? A justificativa da minha cabeça, né? E realmente, percebe, né? Que o Senhor é capaz de usar meios que você nem imagina para transmitir a palavra de Deus. E dessa forma, só para dizer que qualquer pessoa pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para completar a sua obra. Vamos tirar da nossa cabeça que só gente erudita na palavra de Deus, com muito conhecimento, é que é capaz de solucionar os seus problemas. O Espírito de Deus que está em você, meu irmão, é capaz de lhe conduzir na verdade, com sabedoria, e lhe dar conhecimento profundo e prático da palavra, como você nem imagina. E o seu irmão mais simples ao seu redor é capaz de lhe dizer coisas profundas do Espírito. Nós só precisamos deixar essa mania de sermos clientes VIP da igreja ou de determinada pessoa. Estarmos abertos para as ministrações que o Senhor tem ao nosso coração. Aliás, se você quiser aprender um pouco sobre o que Deus está fazendo, vá lá no Lar da Paz, ouvir esses meninos que estão em recuperação. Cantam como ninguém. Oram como ninguém. E tem já na palavra, na conversa, a sabedoria divina para nos instruir. O exemplo de Cristo, ele designou 12 para estar com eles. Isso indica se Jesus não podia cuidar de um grupo pequeno, maior do que 12, como é que você pode cuidar? É claro que ele andou com as multidões, é claro que ele pregou às multidões. Isto Jesus fez, Pedro fez, Tiago fez, Paulo fez, pregou às multidões, mas nem todo mundo foi chamado para pregar às multidões, você sabe disso. Tem poucos R.R. Soares ou Malafaias por aí, que têm o dom, que falam, que mobilizam multidões. Mas o verdadeiro evangelho não acontece nesse nível do grande ajuntamento. Ele acontece no nível do pequeno ajuntamento, do grupo pequeno, da mutualidade, do compartilhar, do abrir a palavra e ensinar vida através dela. Por isso Paulo diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente no Senhor. Colossenses 3,16. Se puderem, por favor, abram lá o texto em Colossenses 3, capítulo 16 e 17. Acharam, hein? Colossenses capítulo 3, começa no verso 16, está dando para enxergar aí direitinho, né? Vamos começar ali de cima, do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de quê? Misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Verso 13, olha o mandamento recíproco aí. Eu não aguento esse irmão, pastor. Olha o mandamento recíproco, diz o quê? Suportai-vos uns aos outros. Olha outro mandamento recíproco aí. Perdoai-vos o quê? Mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também o quê?
perdoai vós. Isso tudo no nível do relacionamento pessoal, do nível do relacionamento do grupo pequeno. Acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor. O amor é a argamassa, é o cimento, é o vínculo da perfeição. Olha aí, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, tá certo? Nós somos membros uns dos outros, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não. O cara é chato, ele é feio, ele é bonito, ele não interessa, ele fala errado, não adianta. Você, crente em Cristo Jesus, foi ligado a essa pessoa pelo Espírito Santo. É melhor você dar um ósculo santo nessa pessoa enquanto é tempo. Porque lá na glória, nós vamos estar juntos. E você vai dizer, puxa, você está aqui, cara. Aqui também. Ele é teu irmão em Cristo. É um domingo que eu estava aqui. Cadê aquele, o Tita está aí? O Tita? Cadê o Tita? Cadê aquele rapaz moreno, forte? Ele está aqui, não? Está aqui hoje não, né? Teve um domingo aqui que, acho que foi antes de eu viajar. Me veio aqui na frente um rapaz moreno, todo tatuado. Uma Bíblia na mão. E eu achei estranho. Aí eu dei aquele abraço, busca de arma, né? Já sabe qual é. Eu conto isso para os pastores lá, eles não acreditam. Rapaz, só na IBC que tem isso, né? Porque o cara com a Bíblia aqui, ele não é do projeto, porque se fosse do projeto, estaria trabalhando, né? Os meninos do projeto, quando eles vêm aqui, eles vêm ajudar aqui. Pai, pega e vai, estão para cima e para baixo. Aí o cara veio aqui olhando para mim, e aí, pastor? Eu vim aqui só para lhe conhecer de perto, ó. Aí eu disse, espera aí, deixa eu lhe dar um abraço. Vocês gostaram, né? Aí comecei a conversar com ele e disse, eu estou lá, onde é que você está onde, meu filho? Estou lá no Lar da Paz. Ele disse, tá bom. Aí eu nem disse, por que ele não estava trabalhando, né? Ele disse, para estar servindo, cara, você vem de lá só tem gente boa como eu. Né? Mas os caras trabalham. Aí eu dei um abraço nele e tal, eu disse, como é que você foi parar no Lar da Paz? Aí ele contou que estava no centro da cidade, morava lá, não tem endereço, e alguém passou, achou e levou para o Lar da Paz. O amor, o carinho, o cuidado. Claro que a partir dali, por isso que Jesus fala, né, simplicidade da pomba e prudência da serpente, né? Então aí eu dei um abraço nele, legal, claro, a gente conversou, falou sobre isso, né? Mas que gostoso poder investir na vida de alguém, de uma pessoa assim, que se aproxima do Evangelho, que recebe a palavra de Deus, que se achega, que vem e que nos faz sentir exatamente assim, né? Prontos para dividirmos a palavra com essa pessoa. Então, eu contei essa história aí, é bem interessante, né? Fomos chamados em um só corpo, estamos ligados uns aos outros. Eu posso achar estranho, mas esse indivíduo entregou a vida a Jesus. Ele é meu irmão em Cristo. Eu tenho que amá-lo. Aliás, eu sou mais perigoso do que ele. Como eu tenho dito a vocês, né, quando a gente estudou sobre a graça, né? Dizendo, está vendo esse bandido aí? Esse cara sou eu sem a graça de Deus. Nós temos aprendido isso como igreja. Nós não somos melhores do que ninguém. E por isso nós podemos abraçar essas pessoas e torná-las membros do corpo vivo de Cristo. Trazê-las para a comunhão, abraçar. Seja o homossexual, seja a prostituta, seja o bandido, seja o que for, ele tem que entrar aqui e receber no convívio da grande congregação, no convívio do grupo pequeno, seja onde for, ele tem que encontrar um espaço para ser restaurado, para ser ouvido, para ser amado, para ser cuidado, porque nós somos membros uns dos outros. Agora vamos em frente aqui. Aí ele diz assim, também foste chamados a um só corpo e sede agradecidos. Verso 16, que aí é o ponto-chave para a gente terminar. O pessoal do louvor pode se ajustando aí. Verso 16. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Aí o que ele diz, gente?
Instruir o quê? Vós, né? Instruí-vos e aconselhai-vos como? Mutuamente. Está vendo o que ele está dizendo aqui? Paulo não está dizendo pastor, profissional, vocacional, sustentado, só ele que ensina. Não, não, não. Ele está dizendo que nós devemos nos instruir uns aos outros. Devemos nos aconselhar mutuamente no Senhor. Olha aqui, meu irmão, não vá por esse caminho. Olha o que a palavra de Deus diz. E aí que a mutualidade funciona no grupo pequeno. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente no Senhor. No Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso é que é gostoso acontecer no seio do grupo pequeno. Por isso, meu amado, se você tem frequentado a Igreja Batista Central, e você acha que igreja é só isso aqui, você está perdendo o melhor do cristianismo. O melhor do cristianismo é viver vida em comum com o outro. É amar com o amor de Jesus, se deixar amar. É dar e receber. É instruir e ser instruído. Aconselhar e ser aconselhado. E isso só é possível no seio dos grupos pequenos. E para os grupos pequenos já existentes, em nome de Jesus, se você já está 2, 3, 4, 5 anos com o mesmo grupo, tem que fazer alguma coisa, tem que implodir, para não dizer explodir, tem que se multiplicar. Nós não podemos ter grupos estéreis. Grupo pequeno não é uma panelinha de amigos, é um lugar de ministração e de restauração da graça de Jesus, é um lugar de multiplicação, é um lugar onde eu curto a amizade dos meus irmãos, o tempo junto, mas depois eu me abro para que outros possam ser inseridos no corpo de Cristo, para que eu possa abraçar, amar, acolher com o amor de Jesus.